Eu estava na porta da igreja segurando meu buquê de madrinha quando vi aquilo. Uma foto minha de corpo inteiro colada na entrada principal, com uma frase em letras garrafais que me fez o mundo desabar. Proibida a entrada. Era o casamento do meu próprio filho, Ricardo. E eu estava sendo barrada como se fosse uma criminosa perigosa. Meu nome é Marta, tenho 62 anos, e nunca pensei que chegaria o dia em que seria humilhada dessa forma, na frente de toda a família e dos amigos. O pior é que descobri tudo isso apenas 15 minutos antes da cerimônia começar. Quando cheguei à Igreja do Rosário, aqui no centro de Belo Horizonte, toda arrumada com meu vestido azul marinho que tinha custado 2 salários meus. O som dos sinos batendo meio-dia ecoava pela praça, enquanto eu ficava ali parada, tremendo com aquela imagem grotesca da minha cara na porta, como se eu fosse uma pessoa não grata. Gente passando e apontando, sussurrando, alguns até tirando foto com o celular. A vergonha queimava meu rosto como se tivesse passado o dia inteiro no sol do sertão. Antes de continuar contando essa história que ainda me dói na alma, eu quero pedir uma coisa para você que está me ouvindo. Se essa situação está te tocando de alguma forma, deixa um like aí para me dar força. Se inscreve no canal para não perder o final dessa história e me conta nos comentários de qual cidade você está ouvindo isso. Preciso saber que não estou sozinha nessa dor, sabe? Bom, voltando ao que aconteceu. Eu fiquei uns 2 minutos ali parada, tentando entender se aquilo era real ou se eu estava tendo algum tipo de pesadelo. O cheiro de incenso que vinha de dentro da igreja se misturava com o aroma das flores brancas decorando a entrada, criando um contraste amargo entre a beleza do momento e a crueldade daquela situação. Minha mão tremia tanto que quase deixei cair a bolsinha dourada que tinha comprado especialmente para essa ocasião. Foi quando a dona Neuza, vizinha do Ricardo desde criança, se aproximou de mim com aquela cara de quem estava morrendo de pena. Ah, Marta, que situação mais feia essa! Você viu quem foi que colocou isso aí? Eu balancei a cabeça que não, porque realmente não sabia. Minha mente estava embaralhada, tentando processar como meu próprio filho podia permitir uma coisa dessas, no dia mais importante da vida dele. Deve ter sido ideia daquela menina, sussurrou a dona Neuza se referindo a Fernanda, minha nora. Desde que ela entrou na família, as coisas ficaram diferentes, né, não? Eu não respondi nada, mas sabia que ela estava certa. Desde que o Ricardo começou a namorar a Fernanda, há 3 anos, nossa relação tinha se deteriorado de uma forma que eu jamais imaginei que fosse possível. A Fernanda vinha de uma família com mais dinheiro, morava num apartamento no Belvedere, tinha estudado em escola particular a vida toda. Eu, uma mulher simples que criou meu filho sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando o Ricardo tinha apenas 8 anos, sempre senti que ela me olhava de cima para baixo. Mas nunca imaginei que chegaria a esse ponto de humilhação pública. Comecei a andar em direção à entrada lateral da igreja, pensando que talvez pudesse entrar por ali, quando ouvi uma voz conhecida me chamando. Marta, Marta, espera aí! Era minha irmã Solange, que vinha correndo com aquela pressa dela, quase tropeçando no salto alto que não estava acostumada a usar. Irmã, que história é essa que estão contando por aí? Que você foi proibida de entrar no casamento do seu próprio filho? O desespero na voz da Solange me fez perceber que a notícia já tinha se espalhado entre os convidados. Ela chegou perto de mim ofegante, com o rosto vermelho do calor e da correria. Solange, eu não sei de nada. Cheguei aqui agora e encontrei isso. Falei, apontando para a foto na porta. Minha irmã olhou para lá, depois para mim, e pela primeira vez em muito tempo, vi raiva de verdade nos olhos dela. Isso não vai ficar assim, disse ela, ajeitando a bolsa no ombro com aquele jeito decidido que eu conhecia desde criança. Eu vou lá dentro conversar com o Ricardo agora mesmo. Casamento ou não casamento, família é família. E ninguém trata minha irmã dessa forma. Tentei segurá-la, mas a Solange já estava marchando em direção à entrada principal. Ela parou na frente da minha foto, arrancou o papel com as 2 mãos e rasgou no meio da praça, na frente de todo mundo que estava ali. Algumas pessoas aplaudiram, outras ficaram com cara de escândalo. Pronto!
gritou ela para quem quisesse ouvir. Agora a minha irmã pode entrar no casamento do filho dela como qualquer mãe tem direito. Mas a humilhação já estava feita. Mesmo com a foto rasgada, eu sentia o peso dos olhares de todos os convidados. Conhecidos da infância, parentes distantes, amigos do trabalho do Ricardo. Todos tinham visto aquela situação constrangedora. O padre, inclusive, saiu da sacristia para ver o que estava acontecendo do lado de fora, com aquela expressão preocupada de quem não sabia bem como lidar com um conflito familiar, bem na porta da casa de Deus. Resolvi que precisava entrar, nem que fosse só para olhar nos olhos do meu filho e entender como ele tinha permitido que chegássemos àquele ponto. Caminhei pela nave central da igreja com as pernas bambas, sentindo o cheiro familiar de madeira velha e velas acesas, que sempre me acalmava quando eu vinha rezar sozinha nas tardes de domingo. Mas dessa vez, aquele ambiente sagrado parecia carregado de uma tensão que cortava o ar. O Ricardo estava lá na frente, ao lado do altar, lindo no seu terno azul marinho, com a gravata que eu mesmo tinha escolhido para ele numa loja do centro. Quando nossos olhares se cruzaram, ele desviou os olhos imediatamente, como uma criança que acabou de ser pega fazendo algo errado. Naquele momento, senti uma dor no peito que foi muito além da humilhação. Era a dor de perceber que tinha perdido meu filho de uma forma que talvez fosse irreversível. A Fernanda estava radiante no seu vestido branco importado, cercada pelas madrinhas que pareciam saídas de uma revista de moda. Quando me viu caminhando pela igreja, seu sorriso ficou forçado e ela sussurrou algo no ouvido de uma das amigas, que imediatamente olhou na minha direção com uma expressão de desprezo mal disfarçado. Sentei no banco que sempre imaginei que seria meu lugar de honra. Primeira fileira, lado direito reservado para a família do noivo. Mas quando me acomodei, percebi que havia um papel pequeno colado no banco. Reservado. Eu estava sentada literalmente no lugar que deveria ser meu por direito, mas que aparentemente havia sido reservado para outra pessoa. A ironia da situação era tão absurda que por um momento pensei em rir, mas o nó na garganta não deixava. Foi quando a música do órgão começou a tocar que a situação ficou ainda mais tensa. A marcha nupcial ecoava pelas paredes da igreja enquanto eu permanecia sentada naquele banco reservado, fingindo que não via os olhares curiosos e as conversas sussurradas ao meu redor. O perfume forte da Fernanda chegava até onde eu estava. Um Chanel importado que custava mais que meu salário de 2 meses, criando um contraste gritante com meu singelo perfume de lavanda que comprei na farmácia da esquina. O padre iniciou a cerimônia com aquela voz solene que conhecia de tantos outros casamentos que tinha acompanhado ao longo da vida. Estamos aqui reunidos para celebrar a união de Ricardo Mendes Silva e Fernanda Beatriz Almeida Costa, anunciou ele. E quando falou o nome completo da noiva, com todos aqueles sobrenomes de família tradicional, senti mais uma vez o peso da diferença de classe que sempre pairou sobre nosso relacionamento. Durante toda a cerimônia, tentei me concentrar nas palavras bonitas sobre amor e família, mas minha mente não conseguia parar de pensar em como tinha chegado àquele ponto. Lembrei do dia em que o Ricardo me apresentou a Fernanda pela primeira vez, há 3 anos, num domingo de almoço lá em casa. Eu tinha feito aquela feijoada caprichada, com linguiça da melhor qualidade que consegui comprar. Havia limpado a casa de cima a baixo e até comprado flores para colocar na mesa da sala. A menina chegou com uma cara de nojo mal disfarçada, olhando para os móveis da minha sala como se fossem peças de museu de história antiga. "Que casa!" Aconchegante. Ela disse com um sorriso forçado que não enganava ninguém. Desde o primeiro momento, senti que ela me via como um obstáculo na vida do Ricardo. Alguém que representava o passado simples que ele deveria deixar para trás para poder se encaixar no mundo dela. "Mãe, a Fernanda está fazendo administração na PUC", o Ricardo disse naquele dia, com um orgulho na voz que doía porque nunca tinha falado assim dos meus sacrifícios para criar ele sozinha.
E o pai dela tem uma empresa de consultoria muito grande aqui em BH. Eu sorri e disse que era muito legal, mas por dentro sentia que meu filho estava se distanciando de mim a cada palavra que saía da boca dele. Durante o almoço, ela mal tocou na comida. Está uma delícia, Dona Marta, mas eu estou de dieta. Mentiu ela, empurrando os grãos de feijão pelo prato como se fossem pedras. O Ricardo não percebeu, ou fingiu que não percebeu, mas eu senti na pele o desprezo dela pelo meu esforço, pela minha comida, pela minha vida simples. Voltando à igreja, o padre estava pedindo para os noivos trocarem os votos. O Ricardo olhou para a Fernanda com aqueles olhos apaixonados que eu conhecia desde criança, quando ele olhava para os brinquedos na vitrine que não podíamos comprar. Fernanda, você mudou minha vida completamente. Me ensinou que eu posso ser mais do que eu sempre pensei que podia ser. Prometo ser o homem que você merece e deixar para trás tudo que não nos serve mais. Aquelas palavras foram como um soco no estômago. Deixar para trás tudo que não nos serve mais. Eu sabia que estava incluída nesse tudo. Lágrimas começaram a descer pelo meu rosto. Mas não eram lágrimas de emoção pela felicidade do meu filho. Eram lágrimas de luto por uma relação que estava morrendo bem na minha frente. A Fernanda, por sua vez, fez um discurso lindo sobre como o Ricardo era o homem dos sonhos dela. Como eles iam construir uma família linda juntos, cheia de amor e prosperidade. Prometo te amar e te apoiar em todas as suas decisões, mesmo quando elas forem difíceis, mas necessárias para o nosso crescimento como casal, disse ela, me olhando diretamente nos olhos durante essas últimas palavras. Naquele momento, entendi que a humilhação da foto na porta não tinha sido um acidente ou um exagero de última hora. Tinha sido planejada, pensada, executada como parte de um plano maior para me excluir definitivamente da vida do Ricardo. A frieza no olhar dela enquanto falava sobre decisões difíceis, mas necessárias, me fez entender que eu estava lidando com alguém muito mais calculista do que imaginava. Quando o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento, o silêncio na igreja foi ensurdecedor. Por um segundo louco pensei em me levantar e falar tudo o que estava engasgado no meu peito. Contar para todos ali como minha nora tinha me excluído sistematicamente da vida do meu filho. Como ela fazia questão de marcar encontros com ele justamente nos horários que sabia que eu estava livre para visitá-lo. Como ela sempre arranjava uma desculpa para que ele não pudesse ir aos almoços de domingo, que eram nossa tradição, há mais de 20 anos. Mas fiquei calada, porque, no final das contas, era o dia do casamento do meu filho. E por mais que estivesse sofrendo, ainda tinha amor suficiente por ele para não estragar completamente esse momento. Engoli o choro e assisti ao padre declarar eles marido e mulher, sentindo meu coração se despedaçar em pedaços cada vez menores. O beijo dos noivos foi seguido de aplausos calorosos de toda a igreja, menos de mim. Minhas mãos estavam ocupadas segurando o lenço que tentava estancar as lágrimas que não paravam de descer. Foi quando senti uma mão tocar meu ombro. Era a Dona Lourdes, minha antiga vizinha que tinha acompanhado toda a criação do Ricardo. Marta, querida, você não merece passar por isso, sussurrou ela no meu ouvido. Aquela menina não tem educação nem consideração pela história que você tem com seu filho. Suas palavras eram um consolo, mas também confirmavam o que eu já sabia. Todo mundo estava vendo a situação. Todo mundo sabia que eu estava sendo humilhada publicamente. Os noivos começaram a caminhar pela nave central da igreja, cumprimentando os convidados. Quando chegaram perto de onde eu estava, o Ricardo me olhou com uma expressão estranha, como se estivesse surpreso de me ver ali. "Oi, mãe", disse ele com a voz meio rouca. Tentou me dar um abraço, mas a Fernanda o puxou pelo braço. "Amor, precisamos cumprimentar os padrinhos", disse ela, com aquela voz doce que usava em público, mas que eu sabia que escondia uma frieza calculada. "A gente se fala depois da festa, tá bom?" Ela nem olhou para mim quando disse isso, como se eu fosse um móvel que estivesse atrapalhando a passagem. O Ricardo hesitou por um segundo, olhando para mim e depois para ela. Naquele momento de hesitação,
Vi o menino que eu criei sozinha, que dormia na minha cama quando tinha pesadelo, que chorava no meu colo quando os meninos da escola zombavam dele por não ter pai presente. Mas a hesitação durou apenas um segundo. Ele escolheu seguir a esposa e me deixou ali, sentada sozinha no banco da igreja, vendo eles se afastarem cercados por uma multidão de pessoas felizes e sorridentes. Quando finalmente todos saíram da igreja para as fotos na praça, fiquei ali sozinha por alguns minutos, ouvindo apenas o eco dos meus próprios passos no chão de pedra fria. O cheiro de incenso ainda pairava no ar, misturado agora com o perfume das flores que decoravam o altar. Era um cenário lindo, romântico, que deveria ser um dos dias mais felizes da minha vida. Mas eu me sentia como uma intrusa na própria história do meu filho. Saí da igreja com as pernas bambas e me dirigi para a recepção no clube campestre, que ficava a uns 15 minutos dali. O convite que recebi, aliás que quase não recebi, indicava que a festa seria naquele clube chique da Zona Sul, um lugar que eu nunca tinha pisado na vida. Peguei um táxi porque não tinha coragem de enfrentar o ônibus naquele estado emocional. E durante todo o trajeto fiquei pensando se realmente deveria ir ou se seria melhor voltar para casa e fingir que nada daquilo estava acontecendo. O motorista, um senhor simpático de uns 50 anos, tentou puxar conversa. Vai num casamento, né, dona? Que vestido bonito! Eu forcei um sorriso e respondi que sim, mas não consegui disfarçar a tristeza na voz. Ele deve ter percebido porque ficou quieto o resto do caminho. Só colocou uma música sertaneja baixinho no rádio. Era uma música romântica que falava sobre família e amor eterno. E eu tive que morder o lábio para não chorar de novo. Quando chegamos ao clube, fiquei impressionada com a ostentação do lugar. Jardins impecáveis, uma entrada com pedras portuguesas, manobristas de uniforme recebendo os carros importados dos convidados. Paguei a corrida. R$ 12 que pesaram no meu orçamento apertado. E caminhei até a entrada principal, sentindo mais uma vez que estava completamente fora do meu ambiente. Na porta, havia uma recepcionista loira e muito bem vestida conferindo a lista de convidados. Boa tarde, senhora. Seu nome, por favor? Eu disse meu nome completo e ela procurou na lista com uma expressão cada vez mais confusa. Desculpe, mas não estou encontrando seu nome aqui. A senhora tem certeza que foi convidada para este evento? Meu coração disparou. Eu sou a mãe do noivo. Falei tentando manter a calma. Meu nome é Marta Silva. A moça olhou para mim de cima a baixo, avaliando meu vestido simples e minha bolsa de couro sintético, claramente duvidando que eu pudesse ser parente de alguém que estava casando naquele lugar luxuoso. Vou verificar com a organização, disse ela pegando um walkie-talkie. Ouvi ela sussurrando alguma coisa sobre uma senhora que diz ser mãe do noivo. E senti a humilhação queimar minhas bochechas mais uma vez. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, ela voltou com um sorriso forçado. Pode entrar, dona Marta. Seu lugar é na mesa 15. Mesa 15. Eu sabia que as mesas principais ficavam próximas aos noivos, numeradas de 1 a 10. Mesa 15 significava que eu estava sendo colocada no fundo do salão, longe de tudo e de todos, como se fosse uma convidada de segunda categoria no casamento do meu próprio filho. Engoli a humilhação mais uma vez e entrei no salão. O lugar era realmente deslumbrante. Lustres de cristal, flores brancas por todos os lados, mesas decoradas com louça fina e taças de cristal que brilhavam sob as luzes suaves. O cheiro de flores misturado com perfumes caros criava uma atmosfera elegante e sofisticada. Era tudo que eu não podia oferecer para o casamento do meu filho e tudo que a família da Fernanda tinha proporcionado com aparente facilidade. Procurei a mesa 15 e encontrei lá no cantinho do salão, quase escondida atrás de uma coluna decorativa. Sentadas ali estavam algumas pessoas que eu não conhecia. Aparentemente, outros convidados que também tinham sido esquecidos na lista principal. Uma senhora idosa que se apresentou como tia-avó de alguém, um casal jovem que parecia estar tão perdido quanto eu, e mais algumas pessoas que claramente não faziam parte do círculo íntimo dos noivos.
A senhora é parente de quem? Perguntou a senhora idosa que se chamava Dona Beatriz. Quando expliquei que era mãe do noivo, ela ficou genuinamente chocada. Mãe do noivo na mesa 15? Isso não está certo, minha filha. A senhora deveria estar na mesa principal, ao lado dos pais da noiva. Foi quando olhei para a mesa principal e vi exatamente isso. Os pais da Fernanda sentados ao lado dos noivos, ocupando os lugares de honra que, por tradição, deveriam ser divididos comigo. O pai dela, um homem imponente de terno italiano, conversava animadamente com o Ricardo, colocando a mão no ombro dele como se fosse um sogro orgulhoso. A mãe da Fernanda, uma mulher elegante com joias que provavelmente custavam mais que minha casa, ria de algo que a filha-pai estava contando, criando uma cena de harmonia familiar perfeita. Ali estava eu, a mãe que passou noites acordada quando o Ricardo estava doente, que trabalhou dupla jornada para pagar os estudos dele, que abriu mão de namorados e oportunidades para me dedicar inteiramente à criação dele. Relegada a uma mesa no fundo do salão como se fosse uma prima distante de 3º grau. Os garçons começaram a servir o jantar, e eu mal conseguia engolir a comida, por mais deliciosa que estivesse. Era uma entrada sofisticada com salmão defumado e alcaparras, algo que eu nunca tinha provado na vida. O sabor era bom, mas cada garfada parecia areia na minha boca, porque toda aquela fartura só destacava mais a distância entre o mundo em que eu vivi e o mundo que meu filho havia escolhido abraçar. Durante o jantar, tentei observar o Ricardo de longe. Ele estava bonito, sorridente, conversando animadamente com os convidados da mesa principal. De vez em quando olhava na direção da mesa 15. Me via ali sentada, mas sempre desviava o olhar rapidamente, como se minha presença fosse um lembrete incômodo de alguma coisa que ele preferia esquecer. Foi na hora do brinde que a situação ficou ainda mais constrangedora. O pai da Fernanda se levantou com a taça na mão e começou um discurso emocionado sobre como estava feliz de receber o Ricardo na família. Hoje não estamos apenas celebrando a união de 2 jovens apaixonados, disse ele com voz solene. Estamos celebrando a união de 2 famílias que se completam perfeitamente. 2 famílias. Ele falou sobre a alegria de ver a filha tão feliz, sobre como o Ricardo era um genro exemplar, sobre os planos que tinham para o futuro do casal. Falou por 10 minutos sobre família, amor e união, mas em nenhum momento mencionou a minha existência, ou os sacrifícios que fiz para criar o homem que estava se casando com a filha dele. Quando terminou, todos aplaudiram efusivamente. Foi quando o Ricardo se levantou para responder ao brinde. Meu coração acelerou, pensando que finalmente ele ia me reconhecer. Ia falar sobre nossa história, sobre tudo que passamos juntos. Eu quero agradecer especialmente aos pais da Fernanda, começou ele, que me receberam de braços abertos e me ensinaram o verdadeiro significado de família. O verdadeiro significado de família. Aquelas palavras me perfuraram como uma lâmina afiada. Olhei para o meu filho, aquele homem lindo de terno elegante, e por um momento não o reconheci. Onde estava o menino que chorava no meu colo quando tinha medo do escuro? Onde estava o adolescente que me abraçava e dizia que eu era a mulher mais importante da vida dele? Quero agradecer também a todos que estão aqui hoje, continuou ele, fazendo um gesto amplo com o braço que abrangeu todo o salão, porque cada um de vocês faz parte da nossa história de amor. Cada um de vocês. Mais uma vez, uma menção genérica que me incluía no grupo de convidados comuns, sem nenhum reconhecimento especial pelo meu papel na vida dele. Senti as lágrimas voltarem aos meus olhos e tentei disfarçar, bebericando a água do copo. A dona Beatriz, que estava sentada ao meu lado, percebeu meu estado e sussurrou. Que falta de educação desse menino. Onde ele aprendeu a tratar a mãe assim? Eu não consegui responder porque, se abrisse a boca, ia começar a soluçar ali mesmo, na frente de todo mundo. A festa continuou com música ao vivo, dança dos noivos e todas as tradições de um casamento de classe alta. Eu permaneci sentada na minha mesa, observando tudo de longe como uma espectadora da própria vida.
Algumas pessoas vieram me cumprimentar. Conhecidos antigos que lembravam de quando o Ricardo era criança. Vizinhos que sabiam da nossa história. Mas a maioria dos convidados nem sabia quem eu era. Por volta das 10 da noite, quando a festa estava no auge e todo mundo dançava e se divertia, tomei uma decisão. Não conseguia mais ficar ali, fingindo que estava tudo bem, sorrindo para pessoas que mal me conheciam, enquanto meu próprio filho me tratava como uma estranha. Peguei minha bolsa, me despedi discretamente das pessoas da minha mesa e comecei a caminhar em direção à saída. Foi quando estava quase na porta que senti alguém me segurar pelo braço. Era o Ricardo, com a respiração acelerada como se tivesse corrido atrás de mim. "Mãe, onde você vai?" A festa nem acabou ainda. A voz dele estava estranha, meio embargada. E quando olhei nos olhos dele, percebi que tinha bebido mais do que devia. O cheiro de uísque no hálito dele confirmou minha suspeita. "Vou pra casa, filho." Respondi, tentando manter a compostura. Já está tarde para mim, e amanhã tenho que trabalhar cedo. Era mentira. Era sábado, e eu não trabalhava aos sábados, mas não conseguia falar a verdade. Que estava saindo porque não aguentava mais ser tratada como uma intrusa na vida dele. "Mas, mãe, você não pode ir embora assim. É meu casamento." Ele falou isso com uma expressão confusa, como se realmente não entendesse por que eu estava chateada. Como se toda a humilhação que eu tinha passado durante o dia fosse algo normal, aceitável, que qualquer mãe deveria engolir sem questionar. "Ricardo, eu preciso te falar uma coisa." Comecei, sentindo a coragem borbulhando no meu peito junto com a dor reprimida. "Você sabe por que colocaram minha foto na porta da igreja com aquela frase?" Ele desviou o olhar, ficou vermelho. E naquele momento tive certeza de que ele sabia de tudo desde o início. "Mãe, isso foi um mal-entendido. A Fernanda estava nervosa com os preparativos e..." Ele tentou inventar uma desculpa, mas eu o interrompi. Por primeira vez em muito tempo, senti que tinha direito de interromper meu próprio filho. Um mal-entendido? Ricardo me olha nos olhos e me diz que isso foi um mal-entendido. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. "Me diz que você não sabia que eu ia ser proibida de entrar na igreja. Me diz que você não sabia que meu nome não estava na lista de convidados. Me diz que você não sabia que eu ia sentar na mesa 15, no fundo do salão, enquanto os pais dela ocupavam meu lugar ao seu lado." Ele ficou calado, olhando para o chão como fazia quando era criança, e era pego mentindo sobre alguma coisa. Naquele silêncio, encontrei todas as respostas que precisava. Meu filho havia participado ativamente do plano para me humilhar no próprio casamento dele. "Por que, Ricardo?" Perguntei, e dessa vez minha voz saiu quebrada. "O que eu fiz de tão terrível para merecer isso? Trabalhei a vida inteira para te dar o melhor que podia. Abri mão de tudo por você. Nunca casei de novo porque você sempre foi minha prioridade. E agora você me trata como se eu fosse um estorvo na sua vida." "Mãe, não é assim." Ele tentou me tocar, mas eu me afastei. O simples contato das mãos dele, que antes me consolavam, agora me causavam mais dor. "É que a Fernanda... ela acha que você é muito o quê, Ricardo? Muito pobre. Muito simples. Muito sem educação." Cada palavra que saía da minha boca doía como se eu estivesse engolindo cacos de vidro. "Fala logo o que sua esposa acha de mim. O que vocês dois acham de mim?" Ele passou a mão nos cabelos, desarrumando o penteado que havia levado 1 hora para ficar pronto. "Ela acha que você não se encaixa no nosso novo estilo de vida. Que as pessoas vão julgar a gente por causa das diferenças." As diferenças. Que palavra bonita para descrever o preconceito de classe mais cruel que eu já havia enfrentado. Ali estava meu filho, admitindo que tinha vergonha de mim. Vergonha da mulher que o criou. Vergonha da nossa história de luta e superação. "Entendo", falei, engolindo o nó na garganta. "Então, agora que você subiu na vida, eu me tornei um problema que precisa ser escondido. É isso?" O barulho da festa continuava lá dentro. Música alta, risadas, pessoas se divertindo, criando um contraste surreal com aquela conversa que estava destruindo
o que restava da nossa relação. Não é isso, mãe. É só que as coisas mudaram. Eu mudei. A Fernanda me ajudou a crescer, a virar um homem melhor. Cada palavra dele era como uma bofetada. Ele estava basicamente dizendo que eu não tinha sido suficiente para criá-lo direito, que precisou de outra mulher para se tornar quem ele achava que deveria ser. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se quebrou definitivamente. Não era só a tristeza ou a raiva. Era a aceitação dolorosa de que eu tinha perdido meu filho para sempre. O Ricardo que eu conhecia, que eu criei, que me amava incondicionalmente, havia morrido. No lugar dele estava um estranho bem vestido que tinha vergonha das próprias origens. "Tá bom, filho", falei. E pela primeira vez, minha voz saiu completamente calma. Uma calma fria, definitiva. "Você está certo. As coisas realmente mudaram. Você não é mais o menino que eu criei. E eu não sou mais a mãe que você quer ter." Tirei da minha bolsa um envelope amarelado que tinha trazido comigo. Dentro estavam todas as fotos da infância dele que eu havia separado para mostrar na festa. Fotos dos aniversários simples que fazíamos em casa, das formaturas da escola, dos domingos na praça, de todos os momentos especiais que construímos juntos, quando éramos só nós dois contra o mundo. Isso aqui eram para ser lembranças bonitas que eu ia mostrar para os convidados. Histórias sobre o menino doce e carinhoso que você era. Sobre como éramos uma dupla inseparável. Estendi o envelope para ele. "Mas você não quer mais essas lembranças, né? Não combinam com o seu novo estilo de vida." Ele pegou o envelope com as mãos trêmulas. E quando abriu e viu as fotos, seus olhos se encheram de lágrimas. Era ele aos 5 anos, me abraçando no meu aniversário de 35. Ambos sorrindo na cozinha da nossa casa simples. Era ele aos 10, orgulhoso, me mostrando o boletim com notas boas. Era ele aos 15, me dando um beijo no rosto na formatura do ensino fundamental. "Mãe, eu..." A voz dele falhou. E por um segundo pensei que o meu filho verdadeiro ainda existia ali dentro, por trás daquela máscara de homem bem-sucedido que ele havia criado. Mas então ouvimos a voz da Fernanda chamando lá de dentro. "Ricardo! Amor, cadê você? Vamos cortar o bolo." A voz dela era estridente, impaciente, acostumada a ser obedecida imediatamente. E como um cachorro bem treinado, meu filho imediatamente se aprumou e guardou o envelope no bolso interno do paletó. "Eu tenho que ir, mãe. A gente conversa depois, tá bom?" Ele tentou me dar um beijo no rosto, mas eu me afastei. Não conseguia mais suportar aquela hipocrisia, aquela falsa demonstração de afeto, depois de tudo que tinha acontecido. "Não, Ricardo. A gente não vai conversar depois. Hoje você fez uma escolha muito clara sobre que tipo de homem você quer ser e que tipo de família você quer ter. E eu não faço parte dessa escolha." Minha voz estava firme novamente, mas por dentro eu estava despedaçada. Ele ficou parado ali por alguns segundos, dividido entre voltar para a festa e tentar consertar o que havia quebrado. Mas quando a Fernanda gritou o nome dele de novo, mais alto e mais irritada, ele fez sua escolha final. "A gente se fala na semana que vem, mãe", murmurou, já se afastando. "Quando as coisas estiverem mais calmas." E saiu correndo de volta para o salão, deixando-me sozinha na entrada do clube, com o coração partido em pedaços menores do que eu achava ser possível. Fiquei ali parada por mais alguns minutos, ouvindo os sons da festa lá dentro. Risos, música, palmas, tudo o que deveria ser alegria para uma mãe no casamento do filho. Mas, para mim, aqueles sons pareciam vir de um mundo distante, um mundo do qual eu não fazia mais parte. Chamei outro táxi para voltar para casa. Durante o caminho de volta, olhei pela janela as luzes da cidade passando, pensando em como a vida pode mudar completamente em questão de horas. De manhã eu era uma mãe orgulhosa se arrumando para o casamento do filho. Agora, na madrugada, eu era uma mulher sozinha voltando de um evento onde fui tratada como persona non grata. Cheguei em casa às 2 da madrugada. Minha casinha simples no bairro. Aparecida nunca me pareceu tão acolhedora quanto naquela noite. As paredes descascadas, os móveis antigos,
O sofá de tecido surrado onde o Ricardo costumava assistir televisão. Comigo. Tudo aquilo que a Fernanda via com desprezo era o meu refúgio. O lugar onde eu podia ser eu mesma sem precisar fingir ser alguém que não era. Tirei aquele vestido azul marinho que tinha comprado com tanto carinho e o joguei numa cadeira. Cada peça de roupa que eu tirava era como se estivesse me libertando de uma fantasia que nunca deveria ter alimentado. A fantasia de que eu seria bem-vinda no casamento do meu próprio filho. Coloquei minha camisola de algodão, fiz um chá de camomila e sentei na cozinha, no mesmo lugar onde por tantos anos o Ricardo e eu conversávamos sobre tudo. O silêncio da casa era profundo, diferente do silêncio da igreja ou do clube. Era um silêncio familiar, que antes me consolava, mas agora ecoava com uma solidão que eu nunca tinha sentido antes. Mesmo quando o pai do Ricardo nos abandonou, eu nunca me senti verdadeiramente sozinha porque tinha meu filho comigo. Agora, pela primeira vez em mais de 20 anos, eu estava realmente só no mundo. Fiquei ali na cozinha até o sol nascer, repassando na mente cada momento daquela humilhação. A foto na porta da igreja, a mesa 15, o discurso do Ricardo sem me mencionar, a conversa na saída do clube. Tudo parecia um pesadelo do qual eu esperava acordar. Mas o gosto amargo na boca e a dor no peito me confirmavam que tudo tinha sido real. Durante a semana seguinte, tentei manter minha rotina normal. Fui trabalhar na loja de roupas onde era vendedora há 15 anos, sorri para os clientes, dobrei peças, organizei araras. Mas a dona Carmen, minha patroa, percebeu que alguma coisa estava errada. Marta, você está diferente desde segunda-feira. Aconteceu alguma coisa no casamento do Ricardo? Eu tentei contar que estava tudo bem, mas quando abri a boca para falar, comecei a chorar. Ali, no meio da loja, entre as araras de roupa e os manequins, desabei. Contei tudo para a dona Carmen. A foto na porta, a mesa no fundo, a humilhação, a conversa com o Ricardo. Ela me ouviu em silêncio, balançando a cabeça com indignação. Esse menino perdeu a noção, Marta. Esqueceu de onde veio e quem fez ele ser o homem que é hoje. Ele disse que eu não me encaixo no novo estilo de vida dele. Falei, ainda soluçando. Que a Fernanda acha que as pessoas vão me julgar por causa das nossas diferenças. A dona Carmen me abraçou forte, com aquele cheiro de perfume barato, misturado com tecido novo que sempre me lembrava de segurança. Marta, escuta bem o que eu vou te falar, disse ela me segurando pelos ombros. Você criou aquele menino sozinha, trabalhou feito uma louca para dar estudo para ele, abriu mão da sua própria felicidade. Se ele agora tem vergonha de você, o problema não é seu, é dele e da menina fútil que ele escolheu para casar. Durante os dias seguintes, esperava que o Ricardo ligasse. Esperava uma mensagem, um pedido de desculpas, qualquer sinal de que ele havia refletido sobre o que tinha acontecido. Mas o telefone permanecia mudo. Quando não aguentava mais a ansiedade, liguei para ele. Deu caixa postal. Tentei mais 2 vezes, sempre caixa postal. Finalmente, no sábado seguinte, exatamente 1 semana depois do casamento, ele retornou minha ligação. Oi, mãe. Desculpa não ter ligado antes. Estamos na lua de mel, em Cancún. A conexão aqui não está muito boa. Cancún. Um lugar que eu nem sabia pronunciar direito, quanto mais visitar. Mais uma diferença entre nós. Ricardo, eu preciso conversar com você sobre o que aconteceu no seu casamento. Falei diretamente. Sobre como vocês me trataram. Houve uma pausa longa do outro lado da linha. Só o barulho do vento e das ondas ao fundo. Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você está exagerando. Foi só um dia complicado para todo mundo. A frieza na voz dele me cortou como uma navalha. Exagerando. Eu estava exagerando por ter me sentido humilhada ao ser barrada na porta da igreja do casamento do meu próprio filho.
Ricardo, você me conhece há 28 anos. Você sabe se eu sou uma pessoa de exagerar as coisas. Minha voz saiu firme, mas meu coração estava acelerado. Eu só quero entender por que chegamos a esse ponto. Por que você deixou sua esposa me tratar dessa forma? A Fernanda não fez nada demais. Ela só queria que o casamento dela fosse perfeito, do jeito que ela sempre sonhou. A forma como ele disse casamento dela me chamou a atenção. Não era o casamento deles, era o casamento dela. Como se ele fosse apenas um coadjuvante na própria cerimônia. E eu atrapalhava a perfeição do casamento dela? Perguntei, sentindo a raiva crescer no peito. A presença da sua mãe, que te criou sozinha, que trabalhou feito uma condenada para você poder estudar e virar o homem que é hoje, atrapalhava o sonho de princesa da sua esposa? Não é isso, mãe. É só que vocês são muito diferentes. Ela vem de uma família tradicional com costumes diferentes. E eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Nova realidade. Como se nossa história juntos fosse uma realidade velha, obsoleta, que deveria ser descartada. Naquele momento, tomei uma decisão que mudaria minha vida para sempre. Tudo bem, Ricardo. Eu entendi perfeitamente qual é a sua nova realidade. E eu não faço parte dela. Respirei fundo antes de continuar. Então, a partir de hoje, você não precisa mais se preocupar em me encaixar na sua vida. Você está livre para viver do jeito que a Fernanda quer, sem o constrangimento de ter uma mãe que não se encaixa no padrão dela. O que você quer dizer com isso? Pela primeira vez, ouvi preocupação na voz dele. Quero dizer que vou seguir minha vida. E você vai seguir a sua, sem cobrança, sem expectativa, sem decepção. Você fez sua escolha no dia do seu casamento. Agora eu estou fazendo a minha. Minha voz estava calma, mas por dentro eu estava se despedaçando. Mãe, não precisa ser assim. Quando a gente voltar da lua de mel, a gente pode se encontrar, conversar melhor. Ele tentou negociar, mas eu sabia que nada ia mudar. A lua de mel iria acabar, mas a personalidade da Fernanda e a vergonha que ele sentia de mim iam continuar as mesmas. Não, Ricardo, não vai ter conversa melhor. O que tinha que ser dito já foi dito no seu casamento. Ou melhor, não foi dito. E isso já disse tudo. Senti as lágrimas descendo, mas minha voz permaneceu firme. Eu te amo, filho. Sempre vou te amar, mas não vou mais aceitar ser tratada como um problema na sua vida. Mãe, você está sendo dramática. É só questão de tempo até as coisas se acertarem. Dramática. Mais uma palavra para minimizar minha dor, para fazer parecer que eu estava reagindo de forma exagerada a uma situação perfeitamente normal. Se eu estou sendo dramática, então é melhor mesmo a gente manter distância. Assim você não precisa lidar com o drama da sua mãe. Falei isso com uma ironia amarga que ele não conseguiu captar. Desliguei o telefone sem me despedir. Fiquei sentada na cozinha por horas, olhando para aquele aparelho e torcendo para que ele ligasse de volta, que insistisse, que mostrasse que nosso relacionamento significava alguma coisa para ele. Mas o telefone permaneceu em silêncio. Nos meses que se seguiram, reconstruí minha vida de uma forma que nunca imaginei que seria possível. Comecei a sair mais, a visitar minha irmã Solange com mais frequência, a fazer coisas que tinha deixado de lado durante todos aqueles anos em que minha vida girava em torno do Ricardo. Matriculei-me num curso de artesanato. Comecei a vender bijuterias para complementar a renda. Pintei a casa de uma cor mais alegre. Aos poucos, percebi que por 28 anos eu tinha vivido em função de ser mãe do Ricardo. Agora, pela primeira vez desde os meus 23 anos, eu estava aprendendo a ser só Marta. Era assustador, mas também libertador. Descobri que gostava de plantas e transformei minha varanda numa pequena horta.
Descobri que tinha jeito para cozinhar para outras pessoas e comecei a vender marmitas para os vizinhos. O Ricardo tentou contato mais algumas vezes nos primeiros meses. Uma mensagem no meu aniversário, um cartão no Dia das Mães. Mensagens genéricas, sem profundidade, como se fossem enviadas por obrigação. Eu respondia educadamente, mas sem alongar a conversa. Ele havia feito sua escolha e eu havia feito a minha. 1 ano e meio depois do casamento, soube pela dona Neuza que a Fernanda estava grávida. Senti uma pontada no peito. Ia ser avó, mas provavelmente nunca conheceria meu neto. Ou neta. Mas junto com a dor, senti também uma estranha paz. Aquela criança ia crescer no mundo dela, com os valores dela. E talvez fosse melhor mesmo que não conhecesse a avó pobre, que não se encaixava no padrão da família. Hoje, 3 anos depois daquela humilhação terrível, posso dizer que sou uma mulher diferente. Ainda dói. Claro que dói. Tem noites que choro lembrando do menino que criou com tanto amor, do adolescente que me abraçava e dizia que eu era a melhor mãe do mundo. Mas aprendi uma coisa importante. Amor próprio não é egoísmo. É necessidade. Não sei se um dia o Ricardo vai entender o que perdeu quando escolheu a aprovação da esposa sobre o amor da mãe. Talvez quando ele for pai, talvez quando passar por alguma dificuldade e perceber que dinheiro e status não consolam da mesma forma que o amor incondicional de uma mãe. Ou talvez nunca entenda e viva para sempre naquela bolha de superficialidade que a Fernanda criou ao redor dele. Mas isso não é mais problema meu. Meu problema agora é cuidar de mim, valorizar quem eu sou, cercar-me de pessoas que me respeitam e me amam pelo que sou, não pelo que tenho. E sabe de uma coisa? Descobri que isso é muito mais libertador do que passar a vida inteira tentando ser aceita por quem tem vergonha de mim. Se você está ouvindo essa história e se identifica com alguma coisa que eu passei, fica o meu conselho. Não aceite ser tratada como menos do que você vale por ninguém neste mundo, nem pelos próprios filhos. Amor verdadeiro não humilha, não exclui, não tem vergonha. E se alguém tem vergonha de você, talvez seja a hora de ter vergonha de continuar aceitando isso. A vida é muito curta para vivermos pedindo desculpas por existir.